Uma mulher de 36 anos sai com o ex-companheiro e acaba morta em um assalto. Veja comigo. Uma mulher morta com um golpe de faca no pescoço. A única testemunha, o ex-marido, que já a teria agredido, segundo a família. Ele sempre bateu na minha mãe e sempre quando ele batia na minha mãe, ameaçava ela, eu nunca estava aqui. Após a morte de Roberta, Márcio desapareceu e abandonou o filho de 7 anos que teve com a ex. Eu acho que ele fez em outro lugar e só colocou lá dentro do carro e falou que passou por aqui só para dizer que foi aqui mesmo. Portanto, não há nenhuma comprovação, além do depoimento do Márcio à polícia, de que esse fato realmente aconteceu e que realmente aconteceu nesse cruzamento onde nós estamos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Qual é a verdadeira história? Ele era daquelas pessoas que, tipo assim, você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Roberta chegou sem vida ao hospital e Márcio contou à polícia o que teria visto naquela noite. Nesse assalto, ele fala que só ela foi assaltada e, tipo, ele não. Aí os irmãos dela foram atrás para ver o que tinha acontecido. Quando chegou no hospital, ela já chegou sem vida e ele alegando que não foi ele, que tinha realmente sido um assalto. 4 meses depois da morte de Roberta, a família chama o Cidade Alerta. Eles querem respostas para uma história cheia de dúvidas. Para mim, foi um feminicídio, porque ele já vinha há tempos ameaçando ela. Ele ia pro bar, chegava 1, 2 horas da manhã. E ele sempre foi aquelas pessoas muito ignorantes, explosivas, sabe? Ciumento. Até de séries que ela assistia coreana, ele tinha ciúmes. Nós estamos na comunidade Presidente Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo, muito perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos. E esse cruzamento foi o local onde, segundo o ex-marido, tudo aconteceu. A polícia não veio até o local. Na verdade, guardas municipais foram chamados para um pronto atendimento para onde a Roberta foi socorrida. E lá os médicos acabaram acionando a guarda municipal. O ex-marido contou a história e disse que tudo aconteceu aqui. Ele fala que ele estava de carro. E no boletim de ocorrência ele descreve qual cena. Como é que foi essa tentativa de assalto? Ele descreve que eles estavam indo, sentido para lá, e do nada chega o cara e a mulher com a moto e começa a assaltar eles. Ele é assaltado, ele entrega os pertences para o homem. Só que daí, qual que é o ponto da história? O Márcio conta que a mulher que estaria na garupa dessa motocicleta aborda a Roberta e aborda pela janela do motorista. A Roberta não entrega nada e ela é esfaqueada. O filho reconheceu o cadáver, infelizmente, no hospital. É um procedimento de praxe, mas extremamente doloroso para quem é da família. Onde é que foi o ferimento que vitimou a sua mãe? Então, ele diz que a facada que minha mãe tomou foi no pescoço, no lado direito. Mas não foi nesse lugar que ele diz, foi aqui embaixo do pescoço, aqui do lado, aqui, perto do coração. Perto do coração. Você acha que essa cena aqui, que a gente está desenhando e está aqui no local, realmente aconteceu? Não. Isso daí ele só usou para se vitimizar. A família começou a se questionar. De fato, Márcio havia comparecido à delegacia e prestado depoimento. Mas, pela história que ele contou, teria o braço da assaltante comprimento suficiente para atingir o pescoço de Roberta? O tamanho do braço não seria compatível para, pela janela do motorista, chegar na tua mãe, né? Só se fosse, sei lá, mulher elástico para chegar ali, não tem como. Isso, não tem como. E também, como foi pelo lado dele, dava para ele pegar no braço da mulher e tentar tomar a faca da mão da mulher. Então, para mim, quando eu fiquei sabendo disso daí, já era mentira. A gente está num local que tem um fluxo intenso de caminhões, muitos aviões passam aqui perto, então aqui tem muito comércio, algumas empresas. E a gente vê até ali em cima, Adriano, tem uma câmera de segurança, só que você vê que ela está apontada para aquele lado.
A polícia, na época do crime, chegou a vir até o local para tentar recolher algumas imagens. E daí eles disseram para a família que em todas as imagens que eles pegaram, cerca de 4 câmeras pelo menos, nenhuma flagrou o carro do Márcio aqui. Eles falam pra gente que o carro dele não passou aqui, não teve assalto nenhum. E a gente da família suspeita que foi em outro lugar, que não foi feito aqui. Acho que ela talvez já teria, não chegado aqui, mas teria sido colocada ali no carro, talvez já ferida. Eu acho que ele fez em outro lugar e só colocou ela dentro do carro e falou que passou por aqui só para dizer que foi aqui mesmo. Portanto, não há nenhuma comprovação, além do depoimento do Márcio à polícia, de que esse fato realmente aconteceu e que realmente aconteceu nesse cruzamento onde nós estamos, em Guarulhos, na Grande São Paulo. A polícia continua investigando o caso, mas o que chama mais ainda atenção, o Márcio não foi ao velório da ex-mulher. Ele também nem perguntou, segundo a família, como está o filho dele de 7 anos que o casal tinha junto. E muito menos apareceu aqui na comunidade. Qual é a verdadeira história? O filho recebeu a ligação de uma amiga que naquela noite iria para a praia com Márcio e Roberta. Essa menina que dá a notícia pra gente. E ele liga pra ela falando pra ela arrumar as coisas deles pra eles ir pra praia. Sendo que nessa hora a Roberta já estava morta. Eles quem irem para a praia? Essa menina, o Márcio e a Roberta. Mas no boletim de ocorrência, Márcio relatou que os dois estariam a caminho da casa dos pais dele. Ele deixou minha mãe bêbada e chamou minha mãe para sair. E depois disso daí, não sabemos o que aconteceu, não tive mais notícia da minha mãe. No momento que eu recebi a ligação, eu fiquei desacreditado, porque eu passei o dia com a minha mãe, vim aqui, tomei café com ela, ela passou o dia junto com nós. E quando eu fiquei sabendo da ligação, eu desacreditei, mas depois que eu vi os meus tios vindo da delegacia, que eles ficaram sabendo também, aí eu fiquei sem chão. O filho cuidou da burocracia do velório da mãe e achou estranho o fato do padrasto não ter comparecido. E no dia que a gente recebeu a notícia que ela tinha falecido, que a gente subiu aqui em cima para ver os meninos, tinha a mala dele preta aqui no chão, aberta, e as roupas do menino todas em cima da cama. E o de 14 anos ouviu eles discutindo, ele falando que se ele fosse embora, ele ia levar o menino junto com ele. E ela pegou e falou, com meu filho você não faz nada, se quiser você faz comigo. Tanto que a mala dele estava aqui no chão aberta, que ele usava para sempre ir embora, e as roupas do menino toda revirada aqui em cima. Ela sempre foi muito de boa. Ela falou que só queria se separar para viver em paz. Aquela atitude não combinava nada com o amor que ele dizia sentir por Roberta. Não queria separar, tinha muito ciúme, dizia que ela não seria de mais ninguém. Mas na hora de dar o último adeus, aquele homem que ele dizia ser, literalmente, desapareceu. O que a perícia diz? Eles dizem que no carro dele não tem uma gota de sangue nem na roupa dele. E que o irmão dele ficou de ir lá depor a cor da roupa que ele tava. Porque antes dele sair, ele tava com uma regata preta e um short jeans branco rasgado. Só que quando a gente sobe aqui de madrugada para ver os meninos, na hora que a gente recebe a notícia, a roupa dele tava dentro do tanquinho. E ele saiu com outra roupa que a gente não viu a cor que era. E o irmão dele ficou lá de depor a cor da roupa que ele estava. Só que a gente não sabe se ele foi ou se não foi. A gente está na casa onde por 8 anos o Márcio e a Roberta moraram juntos. E mesmo após a separação, eles continuaram vivendo no mesmo local. Logo depois do filho receber a notícia do que tinha acontecido com a mãe, que a mãe estava no hospital e não tinha resistido, ele veio para cá. E ele encontrou uma cena que a gente vai tentar reproduzir agora. Essa gaveta aqui que o Adriano está mostrando para você é uma gaveta cheia de garfos e também de facas. Ela era uma gaveta que sempre estava muito bem arrumada, cada coisa em seu devido lugar, até porque a Roberta sempre foi muito organizada. Só que ela estava desse jeito aqui, ó, toda revirada. Várias facas aqui da gaveta também estavam espalhadas, como se realmente alguém abriu, tentou mexer aqui, pegar uma faca que fosse mais pontuda e tivesse saído aqui do local. Além disso, o filho também percebeu que a casa estava bagunçada de um jeito que a mãe não deixaria, como se tivesse ocorrido uma briga, uma luta corporal aqui dentro. Tudo isso levou a família a suspeitar ainda mais do ex-marido.
No mesmo dia, eu subi aqui para ver como que estavam os meninos. E assim que eu subi aqui, a gaveta estava aberta e estava toda revirada. Quando eu olhei aqui no quarto da minha mãe também, estava tudo bagunçado. Eles tinham acabado de ter uma discussão e estava todas as roupas dele no chão. Eu acho que minha mãe tinha mandado ele embora. E logo em seguida, eu olhei no guarda-roupa dele. Quando eu olhei no guarda-roupa dele, tinha 2 pinos de pó. Na época, o caso foi registrado como roubo, já que só Márcio havia testemunhado o suposto crime. O carro em que os dois estavam foi periciado aqui pelos investigadores do 7º DP em Guarulhos, onde tudo aconteceu. E, de fato, eles dizem que não encontraram nenhuma marca de sangue no carro, o que começa a causar uma certa estranheza. Se ela foi atingida dentro do veículo, como que não tinha marcas de sangue ali dentro do carro? Esse foi o resultado da perícia. O Márcio chegou a ficar detido durante 4 dias, os investigadores confirmam, mas não por conta desse assunto, é porque ele estava devendo pensão alimentícia para uma ex-mulher de um outro relacionamento que ele teve. A investigação continuou. Os investigadores começaram a ir atrás da história e colheram uma prova preciosa, que é um segredo para a investigação. Chegaram à seguinte conclusão: Marcos é o principal suspeito de ter matado Roberta. Para mim, foi um feminicídio, porque ele já vinha há tempos ameaçando ela. Convivi com ele, foi muitas lutas, porque ele sempre bateu na minha mãe. E sempre quando ele batia na minha mãe, ameaçava ela, eu nunca estava aqui. Já cheguei a perguntar para ela várias vezes e a minha mãe sempre escondeu, ela nunca falou para mim. O filho mais novo que Roberta tinha com Márcio tem apenas 7 anos. E o irmão mais velho, que é de outro relacionamento, quer a guarda dele. Não tem como deixar uma pessoa dessa na rua. E vai saber se ele faz isso daí com outra pessoa. Um cara desse tem que ficar preso.